Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar dos 5 processos do luto. Passamos por 5 processos no luto, mas nem sempre passaremos pelos 5 processos. E nem sempre isso será na ordem que eu vou falar aqui deles. Então eu posso falar sobre o assunto porque eu passei recentemente por esses processos muito dolorosos. É algo que não esperamos, mas enfim, tudo é permissão de Deus. Então vai ser um vídeo curto, eu vou falar um pouco de cada um, não vai ficar longo, é um resumo em si, e vou falar de 2 livros que me ajudaram muito. Vou mostrar para vocês. Primeiro eu vou falar da negociação. Quando a gente recebe a notícia, né, que perdemos um ente querido, passamos por essa fase da negociação, que será que é verdade? Aquele ditado popular, a ficha não caiu, né? Comigo aconteceu, assim, no momento que eu vi, eu não vou falar detalhes do que aconteceu. O YouTube pode derrubar meu canal, foi algo trágico, foi uma doença, a doença dos séculos, que tanto Augusto Cury fala. Eu amo os livros do Augusto Cury, eu tenho alguns, né? Mas foi uma morte trágica, então não vou falar aqui detalhes, tá? Mas quando eu vi que tinha acontecido, eu fiquei assim, eu acho que não foi com ele, foi com outra pessoa. Então, esse é aquele momento da negociação. Segundo é a raiva, mas isso nem sempre acontece nessa sequência que eu estou falando. A raiva é aquele momento que surge revolta, né, irritação e até culpa. Por que isso comigo? Pessoas culpam Deus, pessoas desacreditam quando chega esse sentimento de raiva, desacredita, né, da fé que tem. E isso aconteceu comigo, não de desacreditar da fé, porque assim, se tem algo que eu tenho certeza absoluta é que Deus está comigo o tempo todo. Deus que me deu a força até de falar hoje sobre esse assunto sem desabar. Eu li muito, comprei 2 dias depois do acontecido, eu comprei esse livro aqui, Onde Morre o Amor. Ele fala do amor próprio, ele fala de fechamento de ciclos, ele fala de luto, mas é um luto por emocional, né? Por fim de relacionamento, fala de luto por perca. Muito interessante esse livro aqui, me ajudou bastante. E em nenhum momento eu questionei Deus, porque não se cai uma folha do pé da árvore se não for da vontade de Deus. Não tinha o porquê eu questioná-lo, até porque eu sou feita de força que Deus me dá, de muita fé. Se hoje eu estou aqui, é porque Deus é misericordioso e Deus me protege. E eu sinto a mão de Deus, eu sinto os detalhes do cuidado de Deus na minha vida, nesse processo que eu estou passando, cada coisinha mínima eu vejo o cuidado de Deus. Então nunca questionei Deus, mas eu me fiz a pergunta: por que isso comigo? Por que eu tenho que passar por tanta coisa? Porque eu não entendo ainda o plano de Deus na minha vida, mas eu falei assim para Deus: Deus, o que quer que eu faça, eu farei. O que o Senhor quer, me mostra com clareza, porque eu farei. Eu farei a tua vontade. Nas minhas orações eu falo isso para Deus, porque eu ainda não entendo o plano e o propósito dele na minha vida. Eu vou agora para o terceiro.
A barganha. A barganha é negociar, tentar negociar a situação. Por exemplo, e se eu tivesse feito isso, não tinha acontecido? Passei por isso, sim. Eu pensei, e até falei para uma tia dele, né? Eu falei assim para ela, ele era meu amigo, e eu sinto falta da amizade, muita falta, porque ele era meu verdadeiro amigo, que eu podia contar a qualquer hora que eu chamasse ele estava ali disponível para conversar, para me aconselhar, mesmo com a doença e com a dor que ele estava passando, pelo que eu sei, desde os 11 anos ele estava passando por essa dor. Então, fazia bastante tempo que ele estava, só que ele não aceitou o tratamento. E aí eu falei assim para ela, se eu não tivesse aceitado o relacionamento amoroso, ele ainda estaria aqui. Então essa é a parte, né, da barganha. E ela falou assim, olha, entenda uma coisa, se você não tivesse conhecido ele, ele teria feito do mesmo jeito. Outra pessoa falou para mim no hospital, o médico conversou comigo, né? Outra moça, e aí ele perguntou o que estava acontecendo, o que tinha acontecido, e eu contei com detalhes tudo. E ele falou assim, olha, tenta se acalmar. Uma moça conhecida da família falou isso para mim. E ela e o médico, os dois juntos, estavam conversando comigo. Ela falou, ele ia fazer. Ele só adiou. Ele conheceu você e adiou. Pensa o lado bom. Vocês viveram momentos felizes. Você fez o máximo que pôde para ajudar. E o médico falou para mim, não dependia de você para ele continuar aqui. Você fez tudo que pôde. Então essas palavras, ali naquele momento, não entrava na cabeça, não entrava nenhuma palavra porque eu estava em desespero. Depois, com o livro, esse livro também que eu tô lendo, talvez a sua jornada agora seja só sobre você. Esse livro também me ajudou demais. Esses 2 livros aqui me ajudaram muito. E depois que eu li os livros e lembrando de tudo, das palavras, né, de conforto que cada um trouxe para mim, eu comecei a entender que eu não podia fazer mais do que eu fiz. Esse 4º ponto é aquela tristeza profunda, que a pessoa se isola, né, fica isolada, não quer conversar com ninguém, não quer sair do quarto, não tem vontade de fazer nada. Eu passei por isso? Passei um pouquinho por isso, né? O que me ajudou? O que me ajudou foi o trabalho, né? Eu olho assim para trás, eu não sei como eu consegui, eu sei que foi pela graça de Deus, foi pela força que Ele me dá, porque ele morreu numa sexta, foi enterrado no sábado. Na segunda-feira eu comecei a trabalhar na fábrica, né? Isso que me ajudou nessa parte, dessa tristeza profunda. Porque o trabalho, ele distrai, aí conversa com pessoas, ninguém sabia o que estava acontecendo, eu não conhecia ninguém, então ali foi os primeiros contatos com as pessoas na fábrica. Eu trabalho sozinha, eu e a máquina e meus pensamentos. E chegava a hora daquela tristeza e eu ficava ali na máquina, né, a lágrima correndo, e eu procurando força e orando para Deus me fortalecer e não deixasse que eu desabasse, porque se fosse pela minha vontade, pela minha carne, eu não daria conta de trabalhar. Então eu fui conseguindo viver um dia de cada vez, dia por vez. E consegui, hoje eu estou aqui.
e aí tem outro serviço, eu trabalho em dois. Eu trabalho em dois serviços. Finais de semana eu faço freelance num restaurante, durante a semana eu trabalho na fábrica. Aí chegou no final de semana para ir trabalhar no restaurante, ela mandou mensagem e perguntou para mim se eu conseguiria ir, se eu queria ir, né? Ficava ao meu critério. E eu pedi para ela que naquele final de semana seguinte do acontecido, eu não conseguiria ir, que eu estava mal. Que aí eu estava na tristeza profunda. Eu dava conta na fábrica, mas não ia dar conta no restaurante. Lá é no atendimento. Muitas coisas me fazia lembrar ele e ele até fez bico lá também junto comigo. Aí eu falei para ela que o próximo eu iria. E muita oração na madrugada. Eu levanto às 3h50 da manhã ou 4 horas. Ponho 2 horários para despertar, né? 10 minutos aí a diferença. Então, quando eu levantava, eu já ia orar. E aí eu pedi a Deus para me fortalecer, ainda peço, para me fortalecer, para Deus trabalhar no meu coração, para Deus me dar força para continuar, porque eu preciso continuar. E eu senti a mão de Deus. Quando eu falo que eu vi cada detalhe nas mínimas coisas que Deus tem trabalhado na minha vida, eu consigo enxergar a proteção de Deus e a força que eu tenho vem dele. Então foi essa parte aí, eu não entrei em tanta tristeza profunda por causa dos trabalhos, né? Na fábrica, e depois semana seguinte eu já fui pro restaurante. E aí todas as pessoas né, com aquela palavra de conforto. Então hoje eu consigo falar sem desabar, porque antes eu não conseguia. Não conseguia nem entrar no assunto. Mas Deus, Ele é tão bom, Deus é maravilhoso. E aí vem o quinto ponto, que é a aceitação. A aceitação, ela não significa que não sinta mais a dor, mas é quando aceitamos a realidade, né, e conseguimos conviver com a dor. E como eu disse, eu oro muito e Deus tem me ajudado nisso. E esse livro aqui, ele é exatamente sobre isso, sobre aceitação. Foi isso que me ajudou também. Né? Ele fala de fechar ciclos, né? Aceitar o fim de algo, né? Aceitar a realidade, aprender com a dor e continuar a vida com mais naturalidade e esperança. A minha esperança é em Deus e isso tem me ajudado bastante. Esse livro aqui, ele fala muito, muito, muito bom também. Eu já li ele e agora eu tô lendo de novo, porque agora eu tô entendendo diferente da primeira vez que eu li, né? Ele fala sobre a gente, né? Esse aqui também fala de amor próprio, além dos fechamentos de ciclo. Não é fácil, não é fácil. Eu vim aqui no vídeo e eu falar resumidamente tudo isso, mas assim, não é fácil, é um processo. Você que está vivendo, está passando por esse processo, viva um dia de cada vez. Eu não tenho ansiedade, não tenho problema com isso, então isso tem me ajudado também bastante, né? Mas viva um dia de cada vez. Peça a Deus para derramar o bálsamo em todas as suas feridas. Peça a Deus para curar onde está doendo. Fala, Senhor, eu não aguento mais esse peso, esse fardo. Senhor, eu não aguento mais tanta dor, tanta angústia. Tira de mim, Senhor. Eu falava com Deus claramente e detalhadamente. E Deus me ouviu. Deus me ouviu. Deus tem me dado tanta força, tanta força. Eu só ainda não consigo, né, ir lá. Aconteceu lá no lugar dele. Eu não consigo.
Quando eu penso em ir lá, eu penso em voltar aquele dia, aquela dor que eu senti, que eu nunca tinha sentido antes. Eu já perdi ente querido? Já. Eu já perdi sim minha vozinha, mas a dor é diferente. Quando é algo trágico, gente, é, é muito mais doloroso, sabe? Eu não sei explicar essa dor, mas é uma dor que só Deus para entender e quem passa ou está passando. O livro aqui ele fala muito a realidade que poucos querem ouvir. Então assim, né, é muito bom. Eu gosto de ouvir aquilo que eu não estou esperando ouvir, que eu preciso ouvir. Eu tenho uma amiga que ela fala assim, e ela me ajudou bastante. Foi a primeira que veio aqui na minha casa no domingo. Eu tava assim, sem conseguir levantar da cama, né? Uma tristeza imensa. E ela veio aqui e ela conversou comigo. Umas 4 horas, sentamos ali embaixo de uma árvore, tem uma mesa com uns banquinhos e sentamos lá para conversar. E aquela conversa dela me deu mais um ânimo assim de levantar. Deus tem me abençoado, Deus tem me guardado, querida. Querido, Deus também vai fazer o mesmo com você. Peça a Deus que Ele vai te ouvir. Ele vai sarar tua ferida. Hoje eu tenho cicatrizes. Eu consigo falar disso, né? Depois faço um vídeo com mais detalhes, sem desabar, porque Deus está cicatrizando minhas feridas, né? O passado é pra gente passar por ele, não ficar nele. E se eu fosse ficar lá naquela tristeza profunda, hoje seria um caos minha vida. Eu tenho 3 filhas, elas dependem de mim, elas precisam de mim. E eu preciso continuar minha vida. Então, talvez tenha algum julgador aí que vai falar assim: quem morreu, morreu. Geralmente as pessoas falam isso. Que não entende, que nunca passaram, que não tem sentimento, não tem empatia pelo próximo. Gente, a vida da gente precisa continuar. E principalmente eu tenho 3 filhas, elas precisam de mim, eu preciso trabalhar, eu preciso viver a realidade, não uma fantasia, não viver naquilo. Se eu fosse viver na dor, e as minhas filhas? A avó dele conversou comigo e as palavras delas deram um alívio ao meu coração. Ela falou: não se cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Se Deus permitiu, você não vai entender agora, mas lá na frente você vai entender. Aquieta o seu coração. Falou mais comigo e aquilo ali aquietou meu coração. Ela falou: eu vou orar por você. Mas Deus é tão maravilhoso. Deus, com a sua bondade, com a tua graça, Ele aquietou meu coração. Então, fala com Deus, querida, querido. Pede para Deus. Fala como se você fosse falar com uma amiga, com um amigo. Deus, eu tô sentindo isso e isso. Deus, aquieta meu coração. Deus, sara minhas feridas, Senhor. Me dá fortalecimento, me dá sabedoria. Era assim que era a minha oração para Deus. E de agradecimento. Hoje eu oro diferente, mas eu falo assim para Deus: Deus, obrigada pelos dias difíceis, Senhor, porque foi a tua permissão. É fácil? Não é fácil. Não é fácil orar, sabe? No início, eu mais chorava do que orava. Tem outra amiga querida que veio aqui também no domingo. Depois da primeira veio a segunda. Ela é prima das minhas filhas e ela falou pra mim. Eu falei: eu não consigo orar. Ela falou: eu vou orar por você. Quando eu falei assim: eu não consigo orar, ela disse: olha, Deus, Ele ouve até no choro, até no gemido. Deus entende. Assim, eu tive apoio de pessoas verdadeiras.
de pessoas que vivem a realidade. Isso me ajudou muito, muito. Graças a Deus pelas amizades que eu tenho. Eu dou graças a Deus a todos, porque me ajudaram muito, muito mesmo. Gente, um beijo. Deixe seu like, se inscreva no canal para me ajudar. Eu vou fazer um outro vídeo com mais detalhe sobre tudo que eu passei. Algumas coisas eu não posso falar por causa do YouTube, né? Mas assim, compra esse livro aqui que vai te ajudar bastante. Eu comprei ele na plataforma laranja. E eu comprei na plataforma laranja também, mas já faz tempo que eu tenho ele. Tem 1 ano e pouquinho já que eu tenho ele. Desde o início do canal que eu tenho esse livro aqui, que eu já mostrei. Tem um vídeo aqui falando um pouquinho sobre ele. Ele é muito bom de autoajuda. Eu tenho outros. Tenho do Augusto Cury, você tenho 30 dias para uma mulher de oração. Tenho vários outros livros que eu amo ler. Um beijo, gente. Um beijo para vocês. Deus abençoe a vida de cada um. Que você fique bem. Você que está passando pelo processo do luto, você fique bem. Deus te abençoe. E fala com Deus, querida. Fala com Deus, querido. Ele te ouve, tá? Um beijo.